Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. A partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Google. E essa aula de hoje é uma dúvida que surgiu, que foi colocada no nosso grupo do WhatsApp pela nossa inscrita no canal, Aline. E ela disse que consegue já fazer dentro do conhecimento que ela tem da plataforma, criar acesso multiusuário para diferentes páginas. Quando é numa página single page, ela está com alguma dificuldade. Então, nessa aula de hoje, a gente vai... Tem uma outra aula anterior que fala um pouco sobre isso, mas a gente vai agora detalhar bem como funciona esses acessos por privilégios, em que a gente vai colocar os elementos que tem na página single page, né? Tem um layout básico aqui, e o acesso que você tiver, o privilégio que você tiver, vai aparecer o elemento relativo ao teu privilégio, ok? Então não sai daí que a gente vai começar mais uma aula top. A gente está em época de fim de ano agora, então o ritmo de gravação diminui mesmo, isso é normal. Mas a partir de janeiro a gente volta com gás total para concluir a nossa série de sistema escolar. A gente vai dar sequência na série de CRM, né, no app que a gente criou lá. E vão ter novos conteúdos também no canal, tá? E a partir de março a gente vai ter o nosso curso disponível para venda. E o molde do curso meu, tá? Vai ser no padrão vitalício. Não vai ser hospedado em Hotmart, nessas plataformas assim, não. Eu vou vender o curso e eu vou dar o acesso vitalício para a pessoa e um valor bem mais em conta do que esses cursos que tem no mercado aí, que você paga um valor anual. Se você quiser depois continuar tendo acesso, você tem que renovar todo ano. Não, o curso que eu vou lançar vai ter acesso vitalício, tá bom, pessoal? Explicando bem rápido aqui o layout dessa aula, nós temos um grupo aqui, né, com header. A gente tem um grupo aqui onde a gente identifica o usuário online, tá? Dentro desse grupo tem um texto e é o current user nome e current user privilégio de acesso, tá? A gente tem aqui um menu com os botões admin, diretor, gerente, coordenador e colaborador, que são os acessos por privilégio, por multinível, que a gente vai inserir nessa aula de hoje. Na tabela de banco de dados, tá, a gente tem aqui a tabela usuário, com o campo nome, senha e privilégio de acesso. Privilégio de acesso é do tipo privilégio de acesso, onde estão os option sets aqui, admin, diretor, gerente, coordenador e colaborador. Eu criei option sets aqui, ó, privilégio de acesso, e atribuí os option sets nessa tabela, ok? Quando a gente também tem aqui nesse sistema aqui, ó, um grupo de login, tá? E um grupo de cadastro, ok? Quando clica no botão cadastrar, a gente vai sign up the user, né? A gente vai criar um novo cadastro de usuário, vai registrar ele, e-mail, password, tá vendo? Nome, privilégio de acesso e senha, tá? Privilégio de acesso eu coloco ele como padrão para o colaborador, que é o nível mais fácil. Então, quando a pessoa se cadastra na plataforma da empresa, ele entra com o nível mais fácil de acesso, tá? Depois disso, dá um reset no grupo, fecha o grupo sign up e mostra o grupo controle. Vou criar mais 4 usuários, tá? Vamos lá. Tem um sistema de login e cadastro aqui já, tá? 2 formulários, um de login e um de cadastro. Então vamos lá. Vamos cadastrar aqui. Lembrando que todos entram com o acesso de colaborador, tá? Cadastrou, veio para cá, tá vendo? Renata, colaborador, por enquanto está aparecendo para todo mundo aqui, ó. Vou deslogar, vou fazer mais um aqui, ó. José, são 3 com esse, né? Vamos lá.
4. Deixa eu ver quais tem aqui. Leandro, José, falta mais um aqui. Vamos lá. Pronto, 5 usuários diferentes para 5 privilégios de acesso diferentes. Como que a gente faz isso em uma single page? Tá? Ó, simples. A gente entender o conceito. Esse grupo em que está o menu, né? Eu criei ele do tipo linha. Então eu vou inserir um grupo dentro dele aqui, ó. Esse aqui vai ser o grupo admin. Tá? Vou fazer uma configuração aqui, vamos lá. Ele vai ter de imagem, esse está com quanto de imagem? Com 10. Então esse aqui também vai ter 10 de imagem. Top. 10 em cima, 10 embaixo, 10 dos lados. Para separar, né? Aí, deixa eu ver o tamanho aqui. Vou colocar esse aqui com 284 também. Aí ele fica do mesmo tamanho aqui, tá vendo? Vou colocar margem nele. Borda, na verdade, né? Cor preta com 2 de espessura. E ele tem que aparecer aqui. Eu vou logar no sistema, tá? Tá aparecendo, tá vendo? Esse daqui, eu vou inserir um texto nele aqui, ó. Vou centralizar o texto. Só para a gente identificar, tá? Administrador. Centraliza. Vou colocar assim. Borda. Vou colocar a fonte da cor branca, tá? Vou colocar o tamanho aqui de 36. E a cor do grupo eu vou deixar de vermelho. Vou deixar vermelho a cor do grupo admin. Tá? Isso. O que vai ser o primeiro exemplo aqui, tá? Ele vai ser visível quando eu carregar a página, né? Mas ele também ele nasce invisível e collapsing, ele nasce invisível, tá? Esse daqui, collapsing with the hiding, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele, deixa eu diminuir esse aqui, 5 vezes, tá? Copiar, paste, esse vai ser o diretor, vai se chamar diretor aqui, ó. A cor dele do grupo vai ser azul, ok? Ele também vai ter um collapse e hiding, né?
E ele também não nasce visível quando a página é carregada, ok? Vou copiar de novo aqui, ó. Só foi errado. Deixa eu fazer direito aqui. Vou copiar aqui de novo, ó. Vamos lá, paste. Esse vai ser o gerente, grupo gerente. Isso aqui você consegue fazer para qualquer elemento da página num aplicativo single page, tá? Você vai liberar o acesso de acordo com o privilégio de acesso, né? A visualização. A cor dele eu vou usar verde, né? E aqui vai ser gerente. Precisa fazer mais dois, certo? Ó, menu, admin, gerente, diretor. Vamos lá. Copia, cola. Cola de novo. Então esse daqui vai ser o colaborador. Coordenador, na verdade. Coordenador. A cor dele, vou colocar amarelo. E aqui vai ser coordenador. Coordenador. Todos eles nascem colapsados, certo? Ó, tá aqui, ó. Collapse é o Widerhinder, né? Na verdade, todos eles têm que nascer assim. Esse aqui já tá assim, esse também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Então, administrador, diretor, gerente, coordenador, colaborador, esse aqui vai ser. Ó. E a cor dele, cor do grupo colaborador, vamos lá. E a cor desse grupo, deixa eu escolher uma outra cor aqui, um azul. Esse azul mais claro. Vamos manter esse azul mais claro, tá bom. Então vamos lá. Admin, diretor, gerente, coordenador e colaborador. Ok? E eu vou criar mais um grupo aqui, ó. Copiar. Vou colar aqui. Esse vai ser grupo logo empresa. E o texto vai ser Rincão Informática. Pronto. Vai ser assim, tá? E ele vai ser da cor branca. Ok, pessoal? E aí ele vem para a última aqui, ó. Para primeiro, na verdade, né? Então esse aqui ele vai nascer visível. A gente conferir aqui, ó. Já carregou ele, certo? Ele aparece por padrão. Como que a gente aplica os privilégios de acesso agora? Eu vou vir aqui manualmente na tabela de usuários, vou colocar o Anderson como administrador, vou colocar a Renata como diretora, né? O Renato como gerente, o Galvão como coordenador e o Barbosa como colaborador. Vou manter ele como colaborador, tá? Vou aplicar a primeira condicional, tá? O colaborador é o Barbosa, certo? Então, esse grupo aqui, esse botão, ele vai aparecer
Ele vai nascer invisível, tá? Vou desmarcar ele. Ele vai dar um colapso, tá certo? Ele só vai aparecer quando o current user, privilégio de acesso, display não, privilégio de acesso is colaborador. Quando for colaborador, esse botão aparece para ele. Esse grupo aqui, ele está nascendo invisível, tá? E colapsado, ok? Então, quando o current user, privilégio de acesso, for colaborador, então esse elemento é visível, tá? E mais uma condicional, quando o grupo, na verdade eu coloco aqui, ó, a segunda condicional vem aqui, não é aqui não, tá? Desculpa, deixa eu tirar aqui. Essa condicional aqui, ó, pode ser feito o seguinte aqui, quando o current user, privilégio de acesso é admin, esse elemento é visível, ele deixa de ser visível, tá? Ok? Quando... Vamos copiar isso aqui. Copia. Na verdade, eu vou copiar a condicional. Cola. 2, 3, 4, 5, tá? Eu estou fazendo dessa maneira para poder a gente aprender a trabalhar os privilégios de acesso dentro dos elementos na tela, tá? Por isso que eu estou fazendo assim. Tem outra maneira de a gente fazer também. Ele também vai ser invisível quando for o diretor logado. Ele também vai ser invisível quando for o gerente logado. Ele também vai ser invisível quando for o coordenador logado. Então vamos lá. Administrador, diretor, gerente, coordenador e quando for o colaborador logado. Ou seja, esse grupo, esse logo, ele some quando tiver alguém logado. Só de exemplo, tá? O diretor, a gente colocou o que aqui, ó? Copia essa condicional, cola aqui, ó, coordenador, cola ela. Então, quando for coordenador, esse elemento é visível, esse grupo fica visível, porque ele também está nascendo invisível e colapsado. O gerente, cola condicional. Quando o acesso dele for gerente, então esse grupo aqui vai ser visível. Quando o acesso dele for administrador, esse aqui é visível. E quando o acesso dele for diretor, esse aqui é visível. Ou seja, cada elemento na tela vai aparecer de acordo com o privilégio de acesso que o usuário tem. Beleza? Você pode aplicar isso aqui também, ó. Quando for administrador, esse botão aparece, tá? Quando for, aqui você cola 2, ó, peste. Quando for administrador, aparece para ele. Quando for diretor, aparece para ele, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Não vai nascer visível e vai nascer colapsado. A mesma coisa aqui, ó. Nasce colapsado, não nasce visível. Nasce colapsado e não nasce visível. Isso aqui é para você também definir. A gente está vendo aqui, gente, ó, admin, diretor, tá as funções nesses botões. Só que você pode colocar, tipo, dashboard, painel admin. Você pode escolher a função, o nome que você quiser para a função desse botão. Isso aqui é o exemplo para a gente trabalhar em cima do privilégio, tá? Então, se ele for do tipo diretor, admin e diretor, esse botão aparece para ele. Se ele for do tipo admin, esse botão aparece para ele.
Se ele for do tipo, ó, pest, do tipo admin, esse botão aparece para ele. Se ele for do tipo gerente, esse botão aparece para ele. Os outros não vai aparecer só o botão de gerente. O coordenador, cola 2 vezes também a condicional aqui, ó. Ou seja, o admin tem acesso a todos os botões. O funcionário, de acordo com o privilégio de acesso, tem acesso ao botão dele. Se ele for do tipo admin, esse botão aparece para ele. E se ele for do tipo coordenador, também aparece. Tá entendendo como é que funciona a lógica? E esse aqui do tipo colaborador e do tipo admin, ó. Admin e colaborador. Então, como o Anderson Rincão está como admin, apareceu o botão de administrador para ele, tá? Esse aqui, deixa eu ver, ó. E os botões aqui, admin, diretor, gerente, coordenador, colaborador. Cadê o botão de colaborador? Ele é visível para o admin também, certo? Vamos corrigir aqui. Todos os botões estão aparecendo para o admin. Agora esse grupo aqui não tem que aparecer. Deixa eu identificar ele. Aqui no grupo logo empresa, tá? Quando... Bom, vamos copiar a condicional aqui. For o usuário atual privilégio de acesso for admin, ele não aparece. Deixa eu ver se é ele para identificar ele aqui. Pronto, é isso aí mesmo. Ó. Então só aparece o administrador, tá? Ok? Vou fazer isso nos outros aqui também, tá? Test 3, 4, 5. Administrador, diretor, para esse grupo sumir, ok? Gerente, coordenador e colaborador. Então, para nenhum deles, quando eles estiverem logados, vai aparecer. Vou logar agora com o colaborador. Vou logar com o colaborador. Só apareceu o menu de colaborador e o botão de colaborador, tá vendo? Ele tá sem padding aqui, é só a gente fazer isso aqui, ó. Colaborador, a gente vai dar aqui o top margin 10. Não precisa nem ser pro admin, tá? O admin vai aparecer tudo. Então, para o colaborador aqui, ó, você vem em top margem, dá 10 de margem superior. Aí ele alinha, ok? Vamos logar agora com o diretor. Quem que é o diretor aqui? Renata. Diretor, a mesma coisa aqui. Vamos colocar essa condicional também nos outros botões aqui. Top imagem 10. É porque os outros botões escondem, só aparece o botão relativo à função dele, ao privilégio de acesso dele. Então a grande sacada para esses aplicativos single page é você trabalhar as condicionais em cima de qualquer elemento que você tiver na tela, tá? Porque são as condicionais aplicadas no elemento que vai dar o privilégio de acesso e a pessoa conseguir acessar as informações que são inerentes à função dela, ok? Vou logar agora como gerente. Gerente aqui é o Renato. Vamos lá. Pronto. Tá vendo? Vamos logar como coordenador.
coordenador é o Galvão. Vamos lá. Só tá aqui, cadê? Gerente, coordenador. Deixa eu marcar aqui, estava desmarcado. Acho que eu marquei errado na hora de fazer, tem que aparecer aqui. Pronto, apareceu. Ok? E se logar como admin, tem que aparecer todos aqui, ó. O menu completo. Não é Anderson, é Rincão. Opa, opa! Administrador, todos os botões para ele, tá? Ok, pessoal? Então a gente termina essa aula de hoje aqui, é uma aula até rápida, explicando como que a gente aplica os nossos privilégios de acessos em aplicativos single page. Eu espero ter conseguido sanar a dúvida da Aline e de todos os outros inscritos e visitantes do nosso canal que procuraram esse tipo de conteúdo para sanar essa dúvida. Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, dá o seu dislike. O importante é que você interaja, participe. Aproveita que você está aqui, deixa aí embaixo aí nos comentários do vídeo sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula. Se você não estiver participando dos nossos grupos de ajuda e discussão no Telegram e no WhatsApp, entra lá, o pessoal é ativo, ajuda bastante, tá? Se você perguntar lá, vai ter sempre alguém para te ajudar no conteúdo que você perguntar, ok? Muito obrigado a todos. Se não for inscrito e valeu teu joia, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para ficar informado de todo o conteúdo novo. Compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Se quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica aí no botão Seja Membro. Nós temos hoje 3 tipos de planos. Com R$3, com 5 e R$20. Cada um tem uma função específica, tá? Função não, benefícios específicos, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.